Bom, boa noite a todos. Novamente agradeço a presença de todos aqui, todos os amigos mais distantes e mais perto. Bom, o tema são complicações na escoliose neuromuscular. Eu vou tentar, nesses minutos, abordar um assunto que tem uma alteração comum a diversas deformidades, diversas etiologias diferentes e que tem em comum a escoliose e suas complicações quanto ao tratamento cirúrgico. Os objetivos, então, da aula primeiro, destacar a natureza das complicações associadas ao tratamento cirúrgico da escoliose neuromuscular, relacionar as principais complicações com as doenças específicas subjacentes e comentar as medidas preventivas baseadas em revisão da literatura. Primeiro, temos que definir o que é uma escoliose neuromuscular, o que é o tratamento, quais são os aspectos comuns. Definimos como uma deformidade vertebral, predominantemente no plano coronal, que resulta em desequilíbrio muscular. Ela tem diferentes causas, desde alterações no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico ou na própria estrutura muscular, o que gera, normalmente, um padrão espástico ou um padrão flácido. Isso de uma forma geral. Outro aspecto que é comum a todas elas, independente da etiologia, com poucas exceções, é o início precoce e que independe da maturidade óssea. A proposta de classificação pelo SRS, ela divide em neuropática e miopática. A neuropática em neurônio superior motor, onde a paralisia cerebral é o seu principal representante, e neurônio motor inferior, como representantes a atrofia muscular espinhal e a mielo meningocele. E o outro tipo é o miopático, onde encontramos a artrogripose e a distrofia muscular como também principais representantes. Em relação às complicações, primeiro temos que destacar o quanto que se complica em cirurgia de escoliose. A literatura mostra variações sérias que variam de 1% a 3%, porém, quando começamos a estudar e revisar as complicações na escoliose neuromuscular, existe um salto para 25% a 75%. Claro, dependendo da série, dependendo do grupo principal do estudo. Então, começam 3 perguntas. A gente começa a se fazer essas perguntas, que é por que operar esses pacientes? Qual é o motivo, qual é a necessidade? Será que o benefício ele supera o risco? E qual é o impacto, no final das contas, na qualidade de vida desse paciente? Porque apesar de termos resultados radiográficos ou estatísticos muito bons, nem sempre isso corresponde a um resultado clínico satisfatório. Um aspecto interessante é mudarmos a forma de avaliarmos esse paciente. Nós que tratamos principalmente os cirurgiões de coluna, deformidade idiopática. E como o Dr. Fassan falou anteriormente, tem, se não sempre, uma grande natureza, um aspecto, uma expectativa em relação à estética. Ao abordarmos esse paciente, deixamos a estética de lado, pensamos na função do paciente. Então, são pacientes com objetivos e expectativas absolutamente distintas. Portanto, a indicação ela está relacionada à função do paciente, preservação da função, otimização da função, a adaptação desse paciente, a facilidade em ortotizar, tratador, porque não, são pacientes que, independente de ter alterações cognitivas ou não, são pacientes que sentem dor, e quando falamos em cognição, nos referimos principalmente ao paciente com paralisia cerebral, esquecemos um pouco de todos os outros pacientes com todas as outras etiologias neuromusculares e que não tem nenhuma alteração de cognição. Higienização e função respiratória deixada aí por último, justamente por ser muito questionável, principalmente em determinados grupos etiológicos. Se pudermos sintetizar qual é o objetivo em tratar cirurgicamente o paciente com escoliose neuromuscular, a gente pode resumir que o que buscamos geralmente é um tronco equilibrado e uma pelve nivelada. Pacientes com etiologias diferentes, o lado esquerdo no paciente diparético, espástico, com alteração de marcha e uma lordoescoliose com uma obliquidade pélvica rígida. É evidente que esse paciente tem objetivos muito distintos, diferentes de um paciente vítima de traumatismo raquimedular, em que a melhor função, o objetivo deste paciente à direita é a melhora na ortotização, a melhora na adaptação da cadeira, no posicionamento do tronco. Outra indicação, como dito mais cedo, foi em relação à dor. Então, são pacientes que sentem dor, são pacientes que a deformidade é tão grande, principalmente nos casos espásticos, nos casos rígidos, que levam a impacto, nesse caso, um impacto ilio-costal, que começa a gerar dor, começa a gerar dificuldade de asseio, começa a gerar feridas e úlceras, como é este caso aqui exposto. Bom,
Revisando a literatura, encontramos vários artigos. Em 2007, o trabalho do grupo do Peter Newton, destacando um trabalho retrospectivo de 175 pacientes, onde ele identifica complicações em 33,1% desses pacientes, sendo a complicação pulmonar a mais comum. Nesse outro trabalho do Master e do Thompson, também retrospectivo, onde ele avalia 131 pacientes, excluindo o mielo, que reduz um pouco as taxas de complicações, ainda assim foi encontrado 28% de complicações, e os fatores de riscos relacionados a essas complicações foram a não deambulação e a magnitude de curva acima de 60 graus. Considerações cirúrgicas genéricas devem ser feitas. Geralmente são pacientes que devem ser artrodesados na torácica alta, geralmente T2, principalmente aqueles casos com dificuldade de controle cervical, até a pelve nos casos de obliquidade pélvica. É essencial, é fundamental uma equipe cirúrgica experiente que vai desde o primeiro auxiliar até o anestesista que está habituado a esse tipo de paciente. O acesso venoso é regra para todas as deformidades, punção arterial, a profilaxia, enfim, todos os cuidados pré-operatórios, transoperatórios devem ser duplicados em relação a esses pacientes. Utilizamos na nossa rotina 2 bisturis elétricos, os aparelhos de bisturi, e manta o sistema de aquecimento, né, fora a equipe que está já acostumada, já está habituada a esse perfil de paciente. Quanto a aspectos específicos em relação à nutrição, por exemplo, os problemas de nutrição levam a problemas de cicatrização, deiscência, abertura de ferida, infecção e fadiga. Alguns citam alguns protocolos de alguns serviços, eles citam a necessidade de avaliação da albumina sérica, pré-albumina e transferrina, e alguns chegam a indicar alimentação enteral meses antes da cirurgia naqueles pacientes gravemente comprometidos do ponto de vista nutricional. Por outro lado, o índice de massa corpórea elevado também está associado a deformidades mais graves. A referência que nós temos para deformidades e para infecção, como a albumina sérica abaixo de 3,5, linfócitos abaixo de 1.500, é um pouco questionável em relação às complicações. Encontramos trabalhos, artigos, que questionam se são realmente fatores de riscos importantes, significantes nesse tipo de paciente. Esse é o trabalho do Miller, onde ele avalia 303 pacientes, todos segundo a classificação de função motora grossa, que é uma classificação para mobilidade, os pacientes portadores de paralisia cerebral, no tipo 5, que é o mais comprometido, é o dependente. A gastrostomia foi o único fator de risco preditivo para complicações pós-operatórias. Entretanto, a albumina e contagem linfocitária não mostraram significância em relação à infecção. Então, falta um consenso em relação a esses exames pré-operatórios. Em relação a alterações gastrointestinais, eu posso citar o ilho paralítico, úlceras de estresse, pancreatite, síndrome da artéria mesentérica superior, todas as ocorrências relacionadas a esse tipo de paciente, na grande maioria relacionada à quantidade de correção, à quantidade de distração, ao tempo cirúrgico que esses pacientes são submetidos. Função pulmonar é a principal complicação, é a que está mais associada à mortalidade. Para você ter ideia, uma pneumonia ela é muito mais comum, 5 vezes do que nos pacientes submetidos à correção de escoliose idiopática. Portanto, a otimização da função pré-operatória é essencial, principalmente nos pacientes com um padrão de escoliose flácida. Sobre a capacidade vital forçada abaixo de 30%, o que era um conceito muito bem entendido há anos atrás, hoje é um pouco contraditório, não é tão estabelecido como uma contraindicação absoluta. O uso do VNI e outros recursos pela fisioterapia respiratória também otimiza a recuperação desses pacientes.